E se eu te dissesse que tudo o que você viveu até agora não foi a parte principal da sua vida, mas apenas a preparação? Pode soar estranho no começo, até desconfortável, porque fomos ensinados a acreditar que os anos mais importantes são aqueles em que tudo deveria acontecer. Mas Carl Jung, um dos maiores pensadores da psicologia, enxergava isso de uma forma completamente diferente. Para ele, a vida não começa quando você conquista, acumula ou se estabelece. Ela começa quando você finalmente entende quem é. Durante muito tempo, a gente corre atrás de objetivos que parecem certos, segue caminhos que fazem sentido para os outros e tenta construir uma versão de si que seja aceita, admirada, reconhecida. E no meio disso tudo, raramente paramos para perguntar se essa vida que estamos montando realmente tem a ver com a gente. É como se estivéssemos vivendo um roteiro pronto, cumprindo etapas, sem perceber que talvez ainda nem tenhamos começado de verdade. E o mais curioso é que essa percepção não costuma vir cedo. Ela chega aos poucos, de forma silenciosa, às vezes em forma de dúvida, às vezes como um incômodo difícil de explicar. Aquela sensação de que algo não encaixa mais como antes, mesmo quando tudo parece estar no lugar. E é justamente aí que começa a virada que Jung descrevia, não como uma crise, mas como um despertar. Porque existe um momento em que as respostas prontas deixam de funcionar, e você começa a buscar algo mais profundo. Não mais reconhecimento, não mais aprovação, mas sentido. E esse movimento muda tudo. Ele muda a forma como você olha para o passado, como entende suas escolhas e, principalmente, como começa a enxergar o que ainda pode construir a partir de agora. Talvez você já esteja sentindo isso. Talvez ainda não tenha colocado em palavras, mas percebe que alguma coisa dentro de você quer mudar. E se esse for o caso, esse vídeo não é por acaso. Aqui, você vai entender por que, segundo Carl Jung, a vida só começa aos 40. E como essa ideia pode transformar completamente a forma como você enxerga sua própria história. E se esse tipo de reflexão já faz sentido para você, considere se inscrever no canal. Porque esse é um espaço para quem quer ir além da superfície e começar a entender a vida de um jeito mais profundo, mais consciente e mais verdadeiro. Existe uma verdade silenciosa sobre os primeiros anos da vida que quase ninguém te conta. E talvez você já tenha sentido isso sem conseguir explicar. A gente cresce acreditando que precisa ter respostas cedo, que precisa saber quem é, o que quer, para onde vai. Mas na realidade, os primeiros anos não são sobre certezas, são sobre tentativa. É um período de construção invisível, onde cada escolha, cada erro e cada dúvida está, na verdade, moldando algo muito maior do que você consegue enxergar naquele momento. E talvez o problema nunca tenha sido você não saber, mas acreditar que já deveria saber. Durante a juventude e o início da vida adulta, você não está vivendo plenamente, você está aprendendo a existir no mundo. E isso muda tudo. Porque enquanto você acha que está atrasado, perdido ou confuso, na verdade você está exatamente onde deveria estar, experimentando. É nessa fase que você testa caminhos, assume papéis, tenta se encaixar, observa os outros, imita comportamentos e muitas vezes vive versões de si que nem sequer são suas. Não porque você é falso, mas porque ainda está descobrindo quem é de verdade. E é aqui que entra uma das maiores armadilhas silenciosas dessa fase: a pressão externa. Sem perceber, grande parte das suas decisões começa a ser guiada por expectativas que não nasceram em você. A carreira que parece certa, o relacionamento que parece ideal, o estilo de vida que parece sucesso. Tudo isso muitas vezes vem de fora, da família, da sociedade, das comparações constantes. E você vai seguindo esse roteiro, tentando acertar, tentando provar, tentando chegar lá, sem nem saber exatamente onde fica esse lá.
Quantas vezes você já sentiu que estava vivendo no piloto automático, fazendo o que precisava ser feito, cumprindo etapas, marcando conquistas, mas no fundo, com uma sensação estranha de desconexão, como se estivesse avançando, mas não exatamente na direção que faria sentido para você. Isso acontece porque, nessa fase, a urgência de acertar fala mais alto do que o tempo necessário para entender. E tentar acertar cedo demais em coisas profundas costuma ter um preço silencioso. E então vêm os erros, as escolhas que não deram certo, os caminhos que pareciam promissores, mas terminaram em frustração, os arrependimentos que às vezes aparecem quando você olha para trás. Mas aqui está um ponto crucial que muda tudo. Isso não é fracasso. Isso é formação. Cada decisão mal resolvida, cada decepção, cada tentativa frustrada não é um desvio. É parte do processo de construção da sua identidade. É assim que você começa, pouco a pouco, a entender o que não é você. Porque antes dos 40, muitas vezes, você ainda está colecionando experiências. Está vivendo versões diferentes de si mesmo, experimentando possibilidades, tentando entender o que realmente faz sentido. E isso pode parecer caótico, confuso, até contraditório. Mas existe uma inteligência nisso tudo. Existe um movimento silencioso de refinamento acontecendo dentro de você, mesmo quando parece que nada está claro. Como se, aos poucos, a vida estivesse te mostrando, por contraste, aquilo que realmente importa. O problema é que ninguém te prepara para essa fase. Pelo contrário, te ensinam que você deveria ter tudo resolvido cedo, que deveria ter certeza, estabilidade, direção. E quando isso não acontece, você começa a se questionar, a se comparar, a se cobrar de uma forma que só aumenta a confusão. Mas e se essa sensação de estar perdido não for um erro? E se ela for, na verdade, um sinal de que você ainda está no processo e não no destino? Talvez a grande virada comece exatamente quando você entende isso. Quando percebe que não estava atrasado, nem perdido, estava em construção. E que tudo o que você viveu até aqui, inclusive aquilo que você gostaria de apagar, teve um papel essencial em te trazer até este ponto. Mas chega um momento em que apenas experimentar não é mais suficiente, porque algo dentro de você começa a pedir mais. E é justamente nesse ponto que muitos chamam de crise, mas que na verdade pode ser o início de algo muito mais profundo. Chega um momento na vida em que aquilo que antes parecia suficiente simplesmente deixa de preencher. O trabalho continua, a rotina segue organizada, as conquistas ainda estão lá, mas algo mudou por dentro. Não é um colapso visível, é mais sutil do que isso. É uma sensação difícil de nomear, como se a vida estivesse funcionando por fora, mas perdendo sentido por dentro. E o mais estranho é que muitas vezes isso acontece justamente quando tudo parece estar no lugar. Esse vazio costuma assustar, porque não combina com a ideia de sucesso que aprendemos. Afinal, se você conquistou o que deveria trazer satisfação, por que ainda sente que falta algo? É nesse ponto que muita gente se julga, acreditando que há algo errado consigo. Mas talvez não seja um erro, talvez seja um sinal. Um chamado silencioso para olhar além da superfície e começar a questionar aquilo que até então parecia indiscutível. E então surgem perguntas que não podem mais ser ignoradas. Quem sou eu sem os papéis que desempenho todos os dias? Estou vivendo a vida que realmente quero ou apenas mantendo uma versão que construí ao longo do tempo? O que ainda faz sentido para mim? E o que já não faz mais? Essas perguntas não aparecem para te confundir, mas para te acordar. Elas rompem a ilusão de estabilidade e abrem espaço para algo mais verdadeiro. É nesse ponto que muitos chamam de crise dos 40, como se fosse um sinal de decadência ou perda de controle. Mas e se essa crise não for uma queda, e sim uma transição?
Um momento em que aquilo que era suficiente deixa de ser, justamente porque você mudou, porque amadureceu, porque já não consegue mais ignorar aquilo que sente. O desconforto, nesse caso, não é o problema. É o início de um processo. Carl Jung chamava esse movimento de individuação. O processo de se tornar quem você realmente é. É quando você começa a se afastar das máscaras que construiu ao longo da vida e se aproxima da sua essência. Não é algo imediato nem confortável, mas é necessário. Porque chega um ponto em que viver apenas para atender expectativas externas deixa de ser sustentável. E o que antes parecia estabilidade começa a parecer prisão. Muita gente tenta evitar esse momento. Se distrai, se ocupa, se convence de que é só uma fase. Mas quanto mais se ignora esse chamado, mais ele se intensifica. O vazio não desaparece com mais conquistas, mais compromissos ou mais distrações. Pelo contrário, ele cresce. Porque o que está sendo pedido não é mais do mesmo. É mudança, é profundidade, é verdade. E talvez essa seja a parte mais difícil de aceitar. Esse processo exige coragem. Coragem para rever escolhas, para encerrar ciclos, para admitir que nem tudo que você construiu representa quem você é hoje. Não significa jogar tudo fora, mas ressignificar, ajustar a rota, começar a alinhar sua vida com algo que faça sentido de dentro para fora e não o contrário. Mas quando você começa a ouvir esse chamado, algo muda. Mesmo que lentamente, uma nova clareza começa a surgir. Você passa a enxergar com mais honestidade, a escolher com mais critério, a se afastar do que não faz mais sentido. E isso abre espaço para uma vida mais autêntica, mais coerente, mais sua. E é nesse ponto que uma nova pergunta começa a surgir. Se tudo isso é verdade, então talvez envelhecer não seja perder algo, mas ganhar algo que antes era impossível de ter. Existe uma ideia muito enraizada de que o valor da vida está concentrado na juventude, como se tudo o que vem depois fosse apenas uma descida lenta. A aparência, a energia, a produtividade, tudo parece girar em torno de um padrão que privilegia o novo, o rápido, o visível. E sem perceber, muita gente cresce acreditando que envelhecer é sinônimo de perder relevância. Mas essa visão ignora algo essencial que só o tempo é capaz de revelar. Porque o que se perde com o passar dos anos não é a potência, é a ilusão. A necessidade de provar, de competir, de se encaixar a qualquer custo começa a enfraquecer. E no lugar disso, surge algo mais sólido, mais silencioso, mas muito mais valioso: a consciência. Uma clareza que não vem de teorias, mas da experiência vivida. É como se, pela primeira vez, você começasse a enxergar a vida sem tanto ruído externo. O tempo muda o corpo, muda o ritmo, muda as prioridades, mas também amplia a forma como você percebe tudo ao seu redor. Situações que antes pareciam urgentes passam a ser vistas com mais calma. Relações superficiais perdem espaço para conexões mais verdadeiras. E aquilo que antes parecia indispensável começa a revelar seu peso desnecessário. Não é que a vida diminui, ela se aprofunda. E talvez uma das maiores mudanças esteja na forma de escolher. Antes, muitas decisões eram guiadas por expectativa, pressão ou comparação. Agora, existe mais espaço para critério. Você começa a perceber o que realmente importa, o que vale a sua energia, o que faz sentido sustentar. Não porque tem todas as respostas, mas porque já viveu o suficiente para reconhecer o que não funciona mais. Maturidade não é saber tudo, nem ter controle sobre tudo. É, na verdade, aceitar que não é possível controlar tudo e, ainda assim, seguir com mais consciência. É errar com mais presença, escolher com mais verdade, se posicionar com mais autenticidade. É parar de viver no automático e começar a viver com intenção.
mesmo que isso signifique ir contra expectativas antigas. E existe algo libertador nisso. Quando você não precisa mais provar tanto, sobra espaço para simplesmente ser, sem a necessidade constante de validação, sem o peso de corresponder a padrões que já não fazem sentido. Isso não te torna indiferente, mas mais alinhado, mais inteiro, como se finalmente você estivesse vivendo de dentro para fora. Por isso, a segunda metade da vida pode ser a mais potente de todas. Porque nela, você já não está apenas tentando entender quem é. Você começa a se tornar quem realmente faz sentido ser. Com mais honestidade, mais presença, mais profundidade. Não é sobre começar do zero, mas sobre começar de um lugar mais consciente, mais lúcido, mais verdadeiro. E talvez seja exatamente por isso que Carl Jung dizia que a vida começa aos 40. Não por causa da idade em si, mas porque é nesse ponto que você tem, pela primeira vez, a chance real de viver com autenticidade. Não mais guiado pelo que esperam de você, mas pelo que faz sentido para você. E se tudo isso for verdade, então a pergunta agora não é sobre o tempo que passou, mas sobre o que você escolhe fazer com o tempo que ainda tem. Talvez a maior mudança não esteja no tempo que passou, mas na forma como você começa a enxergar esse tempo agora. Porque quando você entende que os primeiros anos não foram um atraso, mas uma preparação, algo dentro de você se reorganiza. A culpa diminui, a pressão perde força e no lugar disso surge uma nova possibilidade. A de começar com mais consciência, sem a urgência de provar, mas com a vontade real de viver. A vida não começa quando tudo está resolvido, nem quando você atinge um padrão ideal. Ela começa quando você para de fugir de si mesmo, quando decide olhar com honestidade para o que sente, para o que viveu e para o que ainda quer construir. E isso não tem a ver com idade no calendário, mas com um ponto interno, onde você finalmente se permite sair do automático e assumir o controle da própria história. O que Carl Jung propôs não foi uma regra, mas um convite. Um convite para enxergar a meia-idade não como um fim, mas como um portal. Um momento em que você já viveu o suficiente para entender o que não faz sentido e ainda tem tempo para construir algo que realmente faça. E talvez essa seja a primeira vez em que você pode escolher com base em quem você é e não no que esperam de você. Se existe um vazio, ele pode não ser um problema. Pode ser espaço. Espaço para algo mais verdadeiro, mais alinhado, mais seu. E ignorar isso é continuar repetindo padrões que já não sustentam quem você está se tornando. Mas escutar pode mudar tudo. Porque é nesse silêncio, nesse desconforto inicial, que nasce a possibilidade de uma vida mais autêntica. E agora eu te deixo com uma pergunta simples, mas que pode mudar muita coisa. Você está vivendo a vida que faz sentido para você? Ou apenas mantendo uma versão que aprendeu a sustentar? Não precisa responder agora, mas talvez seja o tipo de pergunta que vale a pena levar com você depois que este vídeo terminar. Se esse conteúdo fez sentido em algum nível, deixa o seu like e se inscreve no canal. E se quiser, compartilha nos comentários o que mais te marcou. Porque às vezes, uma única reflexão no momento certo já é o começo de uma mudança real.